Isaías capítulo 62. Versos de 1 a 7. Eu vou ler o texto, os irmãos podem permanecer assentados. Por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais chamarão abandonada nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efizibá e a sua terra Beolá, pois o Senhor terá prazer em você e a sua terra estará casada. Assim como o jovem se casa com a sua noiva e os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija com sua noiva, assim o seu Deus se regozija com você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Nosso propósito nessa manhã é falar sobre a necessidade da intercessão contínua. Nós temos aqui uma profecia muito grande em seu significado acerca de Jerusalém. E nós vamos, nessa manhã, procurar entendê-la e no seu verdadeiro significado. Nós poderíamos, como fazemos agora, perguntar qual é o significado dos termos Sião e Jerusalém, porque eles são mencionados logo no primeiro verso. Está havendo eco aqui, eu acho que tem que fazer alguma coisa aqui para mudar isso. Qual é o significado então dos termos Sião e Jerusalém? O texto diz: por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Eu fiquei quase sem retorno aqui, era bom aumentar um pouquinho só. Sião nas Escrituras refere-se especificamente à cidade de Davi e também é uma referência ao monte onde se encontrava o templo de Salomão. Também o povo é uma referência também ao povo de Deus, representado pela cidade de Jerusalém. Jerusalém, então, no caso agora, é uma referência ao povo de Deus que tem a sua representação na cidade. Mateus 21 é um texto do Evangelho, portanto, diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado, desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe:
que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde, montado num jumentinho, cria de jumento. Como os irmãos podem ver, no verso 1 nós temos a menção de Jerusalém. Jesus estava com seus discípulos se aproximando de Jerusalém. E no verso 5 digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde, montado num jumentinho, cria de jumento. Assim nós ficamos sabendo que a cidade de Jerusalém é chamada também de cidade de Sião. Isso significa que em muitos casos nós vamos ver Sião como sinônimo de Jerusalém. Mas Sião e Jerusalém são termos usados para descrever a igreja aqui e na eternidade. Nós vemos isso na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 22, onde é dito assim: mas vocês chegaram ao monte Sião. Estão falando de pessoas que estão aqui ainda, estavam na época que foi escrito. Hebreus foi escrito à igreja, mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial. Mas nós não chegamos lá ainda. Mas ele está dizendo como se já tivéssemos chegado. Por quê? Nós estamos participando hoje de uma igreja que não é nada mais, nada menos do que a Jerusalém, primeiro o monte Sião e a Jerusalém celestial. Estamos usando esse texto para mostrar aos irmãos que as Escrituras, especialmente no Novo Testamento e também no Velho Testamento, usam os termos Sião e Jerusalém para referir-se a um povo, o povo de Deus, o povo salvo, o povo redimido, e que vai participar da Sião celestial e da Jerusalém celestial. Então vou ler novamente o verso 22. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, à cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa expressão, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, trata-se de nós, quando não estivermos mais aqui, estivermos livres desse corpo e já teremos sido totalmente transformados e não estaremos mais participando da natureza humana e pecaminosa. O texto de Apocalipse, que nós vamos ler agora, mostra que a igreja é chamada de Santa, de Nova Jerusalém, de noiva, de esposa do Cordeiro. Então são termos aplicados à igreja. E para os irmãos, alguns já sabem, porque em outras ocasiões já ministramos, mas nem todos sabem, quando no livro de Apocalipse nós temos uma descrição da igreja como uma cidade que é constituída de muros, onde são descritos a sua constituição de pedras preciosas, as portas são de pérolas. Eu, cá com os meus botões, cá com o meu entendimento, tenho entendido que isso não é literal. Eu francamente não imagino ruas de ouro no céu, como muitos esperam ver lá.
Se eu ver isso lá, eu vou me surpreender. Porque eu creio que são figuras da descrição da igreja. A descrição de uma igreja perfeita, nós não vamos ler esse texto, mas ele se segue logo ao que vamos ler. Lá nós temos a descrição de uma cidade que tem muros, que tem fundamentos, mas tudo isso tem um significado alegórico e na realidade eu creio não passa de uma descrição de uma perfeição que a igreja vai ter quando ela estiver lá. Mas isso só de passagem eu estou dizendo. O que eu quero destacar agora é que a igreja é chamada de Santa, de Nova Jerusalém, de noiva, de esposa do Cordeiro. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Então é numa nova situação que não é que nós temos hoje. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Os irmãos sabem que quando a igreja for arrebatada, ela vai para Deus. Depois disso, tem uma série de acontecimentos aqui na terra, com o juízo de Deus, com a destruição da terra. E depois, Deus vai nos dar uma nova terra, um novo céu. E então, a igreja vai descer para então viver nessa nova terra. E essa nova terra começa descrevendo: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. Então é uma situação nova. Por isso a cidade desce, mas não é uma cidade descendo, é o povo de Deus representado pela cidade que está descendo do céu para viver nessa nova terra. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Aqui a figura já é da noiva. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele está descrevendo a cidade, mas ele vai mostrar a noiva e a esposa do Cordeiro. O outro slide diz assim: ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o brilho de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Essa pedra de jaspe é usada para descrever a beleza e a glória de Deus também. Isso significa que a igreja terá a glória e a beleza de Deus. Assim, nesse trecho que nós estamos examinando hoje, de Isaías capítulo 62, nós consideraremos a cidade de Jerusalém como a igreja do Senhor Jesus pelas razões que vamos expor e os irmãos vão entender. O Senhor afirmou que por amor à igreja, que aqui é chamada de Jerusalém ou de Sião, ele não descansaria até trazer a sua salvação. Por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Outra versão diz como uma tocha acesa. Bem, quando isso foi dito, a salvação ainda não tinha vindo, a justiça de Deus ainda não tinha vindo. Para entendermos isso, é preciso que entendamos que a salvação de Deus veio
através da sua justiça. Que justiça é essa? É a justiça por meio da fé em Jesus. O homem não é justo, eu não sou justo, você não é justo, mas Jesus, Deus trouxe através de Jesus a justiça que eu preciso para ser aceito por Deus. Deus é justo e Ele não aceitará que ninguém que não seja justo como Ele é, tenha acesso à presença dEle. Como eu não sou justo e você não é justo, Ele veio trazer a sua justiça a nós por meio de Jesus. Essa justiça não é nossa, é a de Jesus que nos é dada. Nós não a temos, ela nos é dada gratuitamente quando nós colocamos a nossa fé nele. Então essa é a justiça. É a única justiça que Deus preparou para nós. É a justiça através da qual nós nos tornamos justos. É a justiça através da qual nós podemos praticar a justiça. É aquela que nós temos através de Jesus. Então Jesus veio trazer justiça e salvação a nós por meio da fé. Romanos 3:21 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, não é pela obediência à lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não é para todos que praticaram a justiça, é para todos que creem. E não há distinção. Então não tem uns melhores do que outros, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que é ser justificado? Ser justificado é ser declarado justo, não porque sejamos, mas porque cremos em Jesus. É claro que quando nós cremos em Jesus, nós não apenas recebemos a justiça que Ele nos dá, através da qual nós somos aceitos diante de Deus, mas Ele transforma a nossa vida, muda a nossa vida, muda a nossa história, os nossos conceitos, e nós passamos a temer a Deus, passamos a buscar fazer aquilo que agrada a Ele. Isso acontece com quem teve o encontro com Ele, teve a sua vida mudada. O próximo slide continua dizendo o que nós vimos vendo. Deus o ofereceu, isto é, ofereceu a Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Bem, eu creio que eu não tenho mais que explicar, pelo menos não por agora, a questão da salvação pela fé, a justificação pela fé e a justiça que nos é imposta não é bem a palavra, nos é atribuída. Mas é propósito do Senhor tornar a sua justiça conhecida de toda a terra. Que justiça? A única maneira pela qual pode ser salvo é através de Jesus. Então cabe a nós divulgar uma justiça que vem através de Jesus. Os homens buscam justiça, nós mesmos clamamos para que se faça justiça nessa terra, para que os nossos juízes julguem com justiça a causa do aflito. É um dos pedidos do boletim de oração. Mas na realidade, nós podemos pedir isso? Podemos. Deus pode agir na vida de juízes para que eles façam justiça? Podemos. Mas nunca será a justiça perfeita.
nunca será algo isento de erro, porque nenhum homem tem essa justiça e nenhum homem tem condições de ser declarado justo, mas as nações precisam conhecer a justiça de Deus, e a justiça de Deus é manifesta na pessoa de Jesus. O texto diz: todos verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Trata-se da justiça de Deus e da glória de Deus, que Ele deseja seja manifesta em toda a terra. E a igreja é a responsável por manifestar essa justiça e a glória de Deus. Mas o texto continua dizendo que o povo de Deus teria um novo nome, uma nova condição. Ele está falando está falando de Jerusalém, de Sião, que já dissemos são termos usados para a igreja, porque aqui trata-se de uma profecia que haveria de cumprir-se no futuro, que já em parte é hoje e haverá de se cumprir totalmente na eternidade. Mas ele diz: você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Está dizendo que Jerusalém, que é uma figura do povo de Deus, é uma figura da igreja de Deus, terá um novo nome. Ela veio a ser chamada de igreja no contexto do Novo Testamento, veio a ser chamada de Nova Jerusalém, como nós já vimos em Apocalipse, onde vimos também que ela é chamada de Cidade Santa. Eu queria que você visse aí no capítulo 62 de Isaías, o verso 12, onde é dito assim, que com o seu glorioso braço, não, estou lendo o texto errado, 62, 12. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor. E você, é uma referência a Jerusalém, será chamada procurada, cidade não abandonada. Por que Jerusalém seria chamada de procurada e cidade não abandonada? Isaías profetizou numa época em que a maior parte das suas profecias diziam daquilo que Deus faria com Jerusalém e as demais cidades de Judá. Isaías profetizou acerca da invasão de Jerusalém pelas tropas de Nabucodonosor. Não só Isaías, mas Jeremias e Ezequiel e muitos outros profetas profetizaram acerca disso com riqueza de detalhes. E veio um tempo em que a cidade de Jerusalém foi totalmente dizimada, o templo destruído, e não ficou nada digno de ser mencionado na cidade de Jerusalém. Então aqui está falando de um tempo de restauração. Você será chamada procurada e cidade não abandonada. Por que a cidade foi abandonada? Na realidade, a cidade, sempre que citada na Bíblia, ela não se refere à cidade em si, mas ao povo que morava na cidade. O povo foi destruído, o povo foi dizimado, o povo foi levado cativo, e só um grupo minguado, que depois foi levado para o Egito, restou. Então a população foi totalmente dizimada e retirada da terra que ocupava, ou seja, da cidade de Jerusalém e de outras cidades de Judá. E o Senhor está falando, por que isso aconteceu? Porque ela foi desprezada. E quem foi desprezado foi o povo. Porque o povo se viu abandonado por Deus. Porque o povo abandonou o seu Deus. O povo abandonou a sua palavra, deixou de obedecer os seus mandamentos, se entregou à idolatria
se entregou à perversão, à prática de todo tipo de mal possível, imaginável, e Deus não viu outro recurso a não ser levar o povo cativo e literalmente trazer o juízo dele através dos caldeus. Mas haveria um tempo que isso mudaria. Mas antes disso, em Jeremias 33:16, fala de um novo nome que a igreja teria, Isaías, que Jerusalém teria, que é uma figura da igreja também. Jeremias 33:16. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança, e esse é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Aquilo que nós acabamos de ler no Novo Testamento, Deus estaria trazendo uma justiça através de Jesus, e essa justiça viria através do Senhor Jesus. O Senhor é a nossa justiça. Não é o homem que é justo, é o Senhor que é a nossa justiça. Então esse seria o nome, um dos nomes pelos quais o povo representado pela cidade de Jerusalém seria chamado. Então é propósito do Senhor para a sua igreja que ela manifeste também o seu esplendor e a sua beleza. O verso 3 de Isaías 62 diz que esta cidade, ou seja, o povo desta cidade, será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Você pode ver a história de Israel, isso nunca aconteceu, literalmente, na cidade de Jerusalém. Mas esse é o destino da igreja do Senhor Jesus, é isso que Ele tem planejado para a sua igreja, que ela seja uma esplêndida coroa na mão do Senhor e um diadema real na mão do seu Deus. É por isso que lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, nós ficamos sabendo que a igreja deve anunciar as grandezas de Deus. E ela vai anunciar isso vivendo, manifestando isso e sendo isso para que as pessoas vejam. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é o que eu e você devemos ser como igreja do Senhor Jesus. Nós temos que ser um povo, e devemos ser um povo em que Deus seja visto. Ele precisa ser visto em nós. Quem é que vai querer Deus se não o vir em nós? É preciso que as pessoas vejam Deus em nós, que vejam as suas virtudes em nós. Então eles terão o desejo de conhecer a Deus. Se eles olham para mim e para você e não veem diferença nenhuma daqueles que estão vivendo aí no mundo e que dizem que não conhecem a Deus e não estão nem aí para Deus, por que eles haveriam de querer Deus? As pessoas têm que ver Deus na minha vida e na sua vida. Tem que ver as suas virtudes, tem que ver em nós amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. São virtudes de Deus. Tem que ver em nós pessoas honestas, pessoas corretas, pessoas que buscam fazer as coisas com justiça, com equidade, porque senão não vamos fazer nenhuma diferença. E eu continuo dizendo aquilo que tenho dito aqui muitas vezes: errar, eu e você vamos errar. O problema não está em você errar, mas quando eu e você errarmos, temos que dizer: olha, eu pequei. Não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Ele planejou para mim. Você me perdoa, porque eu não estou representando Deus como deveria.
É assim que se conserta o erro. Não é pondo panos quentes, não é escondendo, dando uma desculpa qualquer esfarrapada, não. Eu pequei. Eu não estou vivendo como o meu Deus quer e tem planejado para mim. E eu peço que você que está me vendo, me perdoe, porque o meu comportamento não foi legal, não foi correto, não é o que eu deveria estar manifestando. O texto continua dizendo: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. A nossa situação antes era igual a de todas as demais pessoas, mas nós fomos salvos, fomos transformados e temos que viver à luz dessa nova revelação e entendimento que nós temos pelo Espírito de Deus. Por isso, da condição de abandono e desamparo total, Jerusalém passaria a condição de esposa, na qual o Senhor tem prazer. Então vejam Isaías 62:4. Não mais chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Refizibá, e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Refizibá significa exatamente isso. O meu prazer está nela. Por isso que o texto diz: pois o Senhor terá prazer em você. E Beulá significa casada. Por isso que o texto diz: e a sua terra estará casada. Casada com quem? Com o Senhor. Significa que o Senhor vai casar com quem? Com a terra? Não, ele vai casar com o povo representado por esta terra. Por isso que a igreja é chamada de noiva do Senhor, esposa do Senhor. Então, a condição que tínhamos anteriormente é de pessoas que não conheciam a Deus, não estavam nem aí para Deus, mas um dia tivemos um encontro com Deus e a nossa vida foi transformada. O apóstolo Paulo diz isso com muita propriedade, e não está aqui em nenhum slide, em Efésios capítulo 2, se não me engano, a partir do verso 11, onde ele diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. E naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo. Ele está falando de judeus e gentios, né? E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então, por isso que o texto fala: não mais chamarão abandonada nem desamparada a sua terra. Eu repito, representada pelo povo de Deus, a sua igreja. Você, porém, será chamada Refizibá, e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim, o Senhor se regozijaria em si na sua igreja. Isaías 62 diz assim: assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como um noivo se regozija por sua noiva,
assim seu Deus se regozija por você. Então está falando da alegria de um Senhor que se casa com a sua noiva, e que não é outra senão a igreja do Senhor Jesus. E ele terá prazer, ele terá regozijo, como tem na sua igreja. Mas para proteger a cidade, eu volto a dizer aqui, símbolo da igreja, o Senhor colocou sentinelas em seus muros. A igreja não tem muro, mas a cidade tem muros, e por isso a figura da cidade. Talvez nós não entendamos muito bem isso, mas toda a cidade, em tempos recuados, porque não eram tão grandes como são as cidades hoje, elas eram cercadas de muros, e elas tinham sentinelas em cada parte do muro. Havia uma torre mais alta, onde ali ficava uma sentinela. E algo que pode ser podemos ter uma mera ideia disso em fortalezas. Algumas fortalezas ainda existem hoje, onde a gente pode ver uma torre, onde alguém ficava como vigia nos cantos principais dessa fortaleza, algo semelhante assim. Mas o Senhor diz: coloquei sentinelas em seus muros. Ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Então, como dissemos, para proteger a cidade, a sua igreja, o Senhor colocou sentinelas em seus muros. Qual é o papel do vigia, do sentinela, do atalaia? O papel dele é o de denunciar a aproximação do inimigo. Quando visse uma tropa, visse alguém se movimentando na direção da cidade, ele tocaria a sua trombeta, acordaria o povo se estivesse dormindo, acordaria se estivesse desatento: olha, vem gente aí, ou vem um exército contra nós. Então era o tempo de todo mundo se preparar para enfrentar o inimigo que viria contra aquela cidade. Sobre os seus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que toda noite jamais se calará. O que é que o sentinela fazia? Tocava a trombeta, e tocava bem alto para todo mundo acordar. Mas aqui diz que eles jamais se calarão. Tem um sentido duplo, porque tocaria trombeta no sentido literal, e no sentido figurado, porque o papel da sentinela aqui não é o de tocar uma trombeta, se bem que figuradamente podemos dizer que é isso que nós temos que fazer. Nós temos que pôr a boca no trombone, mas para quem? Para Deus. Aqui está falando da oração que eu e você temos que fazer a Deus. Vamos ver o que Jesus, na batalha do Getsemane, disse qual é o papel de quem vigia. Mateus 26, 37 diz assim: levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. No outro slide, no mesmo texto, verso 40, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou o quê? Dormindo. E o que é que Jesus disse para eles? Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? O que é que Jesus estava fazendo? Orando. E o que é que ele queria que eles fizessem? Orassem com ele. Era uma hora que Jesus estava precisando de oração. Jesus precisa de oração? Precisava. Quem está dizendo isso não sou eu, é ele que está dizendo.
nem uma hora. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Vocês não puderam estar comigo nesse momento de angústia, de dor, de tristeza, de opressão. Opressão de quem? Do maligno. Gente, uma das maiores batalhas espirituais ocorreram ali no Getsemane. E nessa batalha existia uma questão: era fazer a vontade do Pai. Jesus orou 3 vezes pedindo que, se fosse possível, o Pai afastasse dele o cálice que ele sabia teria que beber. Deus respondeu alguma coisa? Não disse uma palavra. Por quê? Ele não tinha que dizer. Jesus sabia que não tinha jeito, mas ainda assim ele orou 3 vezes. Tem jeito. Por 3 vezes. Deus não respondeu nada, mas ele saiu de lá convicto de que a vontade de Deus é que ele fosse à cruz. E daí para diante ele foi até a cruz. Mas os seus discípulos dormiram, os seus discípulos não vigiaram. E nós entendemos que vigiar é orar. Vigiar é estar acordado quando outros estão dormindo. O sono da indiferença, da frieza, da acomodação. Então, quem vigia sobre os muros da cidade, que é uma figura da igreja, clama em seu favor dia e noite ao Senhor. É por isso que o Senhor diz 3 coisas aos intercessores. Primeiro, o intercessor não pode parar de interceder em favor da igreja. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso. Não é momento de parar. Nós não devemos parar. Eu estou preocupado porque a irmã Lívia está aí? E aí? Não pode ter. Amém. Eu estava muito preocupado porque no próximo domingo foi solicitado que não tivéssemos nenhuma atividade aqui na igreja até às 10 horas, por causa da realização do final de semana Vida Vitoriosa. As crianças estão aí, ninguém deve ter acesso à parte superior. Mas ficaremos privados de orar. E então já está resolvida a questão. Os irmãos que quiserem orar não vão poder orar lá em cima, mas podem orar aqui embaixo. E nós vamos ter ocasião. E diga-se de passagem, os que estão vindo a essa reunião de domingo é um gato pingado. Hoje nós tivemos 9. Quantas pessoas? 9. 9 pessoas presentes na reunião. Ainda assim, eu creio que é importante que oremos. O irmão Alvino ora aqui às 8 horas com um grupo que fica até às 9 horas. Lá em cima nós oramos de 7h30 às 9. E o meu apelo é que no domingo todos estejamos, os que vêm à oração, estejam aqui 7h30. Pode começar às 7h30. Depois junta com o grupo do irmão Alvino. Depois vou combinar com ele como é que vai ser, para que não cesse de haver oração. Eu não posso imaginar um culto, nós vamos ter um culto, vamos ter um culto de testemunho, sem que haja oração. Não posso imaginar. Eu me sinto a pessoa mais insegura do mundo se eu souber que não tem ninguém orando por mim. Ah, mas o pastor não ora todos os dias, faço tudo que eu acho que eu tenho que fazer. E conclamo você a fazer tudo que você tem que fazer. Tem muita gente orando por isso, mas eu creio que toda oração ainda é pouco. Mas o texto diz: vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso.
Se há uma coisa que nós não podemos deixar de fazer é de orar. E nós estávamos conversando, eu e a Ana Beatriz, sobre como mudar a situação na igreja para levar toda a igreja a orar. Porque nós temos um grupo pequeno que ora no domingo aqui como igreja. Mas e a igreja? Onde a igreja está? Por que a igreja não vem? Domingo é o único dia que a gente tem para dormir um pouquinho mais tarde. Eu sei que é, mas meu dia no domingo começa mais cedo que os outros dias. E o dia, bom, alguém fala, eu preciso descansar. Eu não sei, você vai encontrar um tempo para descansar. Mas não use isso como desculpa para não orar. Não use isso como argumento para você deixar de buscar. E se você tem sugestões, traga a nós. Nós queremos que a igreja ore a hora que você quiser, onde você quiser, do jeito que você quiser. Quiser formar grupos, já dissemos aqui muitas vezes, forme grupos aqui, ali, onde você quiser, mas ore, por favor. O texto diz, vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso. Amados, nós não podemos descansar na área da oração. Oração é primordial. Não se vai a lugar nenhum sem oração. Quem disse isso foi Jesus, quem viveu isso foi Ele. E qualquer pessoa que ignorar isso está entrando por um caminho que não vai levar a lugar nenhum em termos espirituais. Nós temos que realmente nos conscientizar de que precisamos orar. Temos que ir sim, mas ir respaldados, evangelizar sim, respaldados pela oração e pelo jejum. Não podemos deixar de fazer isso. 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo diz assim, orem continuamente. A versão antiga diz, orem sem cessar. Mas a segunda coisa que o intercessor tem que saber é que o intercessor não deve dar descanso a Deus. Ele não tem que descansar. E ele não tem que dar descanso a Deus, até que ele estabeleça a sua igreja. Alguém vai dizer, mas ela já foi estabelecida. O texto diz, não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém. O que significa isso? Estabelecer aqui tem um sentido de estabelecer com firmeza, tem um sentido de restaurar com firmeza. E há uma coisa que eu e você como intercessor não podemos deixar de orar, é pela restauração da igreja. A igreja vem, você quando veio para a igreja, você quando veio para cá, você veio quebrado, veio doente, veio cheio de enfermidades. Eu estava sadio fisicamente, pode ser, mas você precisa de cura em tantas áreas. Existem tantas coisas que Deus tem que mudar em mim e você, e esse trabalho não para, ele é contínuo, ele é constante, e nós temos que pedir a Deus que traga essa restauração, que Ele mude a minha e a sua vida naquilo que temos que mudar, e precisamos mudar. Dizer, eu já cheguei num ponto que eu não preciso de mais nada, isso é total ignorância das Escrituras, e é uma bobagem, é uma loucura dizer um negócio desse. Só quem não conhece a Deus e não conhece a sua palavra vai dizer que já está ótimo como está. Nenhum crente deve estar satisfeito com a sua vida espiritual. Nenhum crente deve estar satisfeito com a sua condição espiritual. Porque nós cantamos aqui mais e mais de Cristo eu quero ter, mais do seu amor eu ter. Na realidade, eu e você nunca vamos ser aquilo que Cristo é. O que nós temos é que nos dar mais a Ele e deixar que Ele seja Ele em nossas vidas.
Então, essa entrega, esse quebrantamento, várias pessoas já chegaram para mim e disseram, eu ainda não me dei inteiramente ao Senhor. Muitos não se dão por medo, por constrangimento, o medo que Deus vai fazer com eles. Olha, se é uma pessoa a quem você pode confiar a sua vida sem medo, é a Deus. Porque em qualquer outra pessoa em quem você confiar, ou até em você mesmo, você vai se dar muito mal. Porque nenhum homem sobre a terra é digno de confiança. Não há nada nessa terra que traga a você segurança e estabilidade. Só Deus traz segurança. Só Deus traz estabilidade, paz e certeza de que realmente é isso que eu e você temos que fazer. Então nós temos que buscar isso nele, temos que estar voltados para ele, e é preciso que eu e você nos entreguemos a ele sem reservas, sem medo. O lugar mais seguro que alguém possa estar, pode vir a estar, é no centro da vontade de Deus. Nesse lugar não existe lugar para medo, porque se o Senhor está, se eu e você estamos no centro da vontade dele, nós não temos o que temer. Então entregue sua vida sem medo, entregue tudo, entregue todas as coisas. Ele vai usar você como instrumento. Você não tem que ter medo do que vai acontecer, como é que você vai falar, como você vai testemunhar. É algo que ele vai fazer. Ele mandou que você fosse, então vá, e ele vai ser com você. Ele diz que não vai deixar você, não vai te desamparar. Então vá, se entrega a ele, faça o que ele manda, e eu e você não teremos nenhum problema. Todos os problemas que eu e você temos é porque nós agimos com nossas ideias, nossos planos, nossos propósitos, nossos objetivos, e não aquilo que ele estabeleceu para que eu e você vivamos. Se eu e você fizermos o que ele manda, não tem erro. Tem tribulação? Tem dificuldades? Tem lutas? Tem. Mas eu estou no centro da vontade dele, e eu estou certo de que ele está comigo. E maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Então não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém. Temos que estar pedindo a Deus que ele restaure a igreja, que ele nos tire no mínimo dessa acomodação que tem caracterizado a vida de muitos. Nós não temos que nos conformar com o mundo, nem com o nosso estado de alma no qual nos encontramos. Então, que nós perseveremos em oração até que ele faça com a igreja aquilo que ele disse que vai fazer. Se você acha que essa igreja é tudo que ela podia ser, então eu fico triste por você. Eu acho que nós estamos longe, muito longe de sermos o que Deus planejou para a igreja. Nós estamos clamando por avivamento. Será que nós queremos realmente um avivamento? Avivamento vai mexer com a minha vida e a sua. Nós queremos avivamento? Se não é isso que nós queremos, então eu acho que nós estamos no lugar errado. Terceira coisa que o intercessor deve saber: ele não deve dar descanso a Deus até que ele faça da igreja objeto de louvor na terra. E não lhe concedam descanso até que ele faça dela objeto de louvor na terra. O Senhor quer tornar a sua justiça conhecida de toda a terra por meio da igreja. Isaías 62:2. As nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória.
E o Senhor instituiu a igreja para que o louvor, ela seja para o louvor da sua glória. Efésios 1, eu já tocava. 11 diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. O que Deus espera é que a vida da igreja seja para o louvor da glória dele. Então, nós devemos ser uma igreja que leve as pessoas a louvarem a Deus pelo que vão ver na igreja. Isso aconteceu na igreja primitiva. No capítulo 2 de Atos, eu não quero me demorar mais, mas capítulo 2 de Atos, lá 47, 2,47, diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Porque o povo estava vendo Deus na igreja, estava vendo a ação de Deus, estava vendo como eles viviam, como eles se relacionavam. Então o povo, a igreja caía na graça do povo, não caía na graça das autoridades, porque eram autoridades religiosas que viam-se ameaçadas pela igreja, ameaçadas no sentido de que a igreja estava crescendo demais, eles estavam com medo de perder a posição que eles tinham, mas o povo, a igreja tinha a simpatia do povo. Por isso Jesus disse que nós somos o sal da terra. Mateus 5,13: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal tem a sua finalidade. Poderíamos pregar só sobre isso, mas não vamos fazer agora. É o de dar sabor, é de tornar essa terra melhor, fazer com que as pessoas vejam algo em nós que eles queiram. O sal, quando você toma, quando você usa o sal, você tem vontade de no mínimo beber água. Se estamos sendo sal, as pessoas vão sentir sede. Se isso não está acontecendo, tem algo errado. E a última coisa é que Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Ele disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A missão da igreja é essa: é ser sal e ser luz, para que as pessoas vejam a luz de Deus em nós. E uma luz chama a atenção, uma luz se destaca, uma luz se manifesta e traz luz na escuridão das pessoas. Concluindo, nós precisamos interceder sem cessar, continuamente, em favor da igreja. Coloquei sentinelas em seus muros. Ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Se você concorda e quer isso, diga amém. Amém.